Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje é a de número 36 e a gente vai iniciar aqui o estudo do clima e da previsão do tempo. E aí essa aula foi produzida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. Para a gente falar do tempo e do clima, é importante a gente ter alguns conceitos aqui em mente. Então o primeiro deles é em relação ao tempo atmosférico, que o tempo atmosférico nada mais é que uma condição ali momentânea dos fenômenos ali da atmosfera. Então, basicamente indica o estado da atmosfera em determinado momento e lugar. Então, nos quadrinhos aí da direita, a gente pode perceber essa mudança no tempo atmosférico, que no primeiro quadrinho está chovendo, e aí, depois de algum tempo, já começa a aparecer o sol. Então essa mudança aí é uma mudança no tempo atmosférico. Já em relação ao clima, o conceito já é um pouco diferente. Então o clima ele é uma média do tempo atmosférico de uma determinada região. Só que essa média ela tem que ser observada ao longo de vários anos. Geralmente aí para você caracterizar um clima, você precisa fazer observações aí das condições do tempo por um período longo, cerca de 30 anos, aí que você vai caracterizar o clima de uma determinada região. Então aí na figura da direita a gente percebe a Caatinga, então é um clima lá bem semiárido, né, caracterizado por uma distribuição irregular de chuvas. E aí você tem basicamente duas estações, né, ao longo do ano bem definidas, que é a chuvosa, que vai durar de 2 a 4 meses, e a estação seca, que vai durar de 7 a 9 meses. Então essas duas fotos aí a gente percebe na da esquerda, foi tirada aí em abril de 2015, lá em São Lourenço do Piauí. Então você tem ali aquelas arbustos e árvores com as folhas, né, verdes, e aí já em outubro de 2015, uma estação mais seca, essa mesma região ali, esses arbustos, árvores, com os galhos bem secos ali, já quase não tem folha. Existem alguns fatores que vão influenciar aí no clima de uma determinada região, e aí os fatores geográficos eles vão influenciar fortemente. Então, por exemplo, a altitude, né, quanto mais elevado for determinada localidade, menor vai ser o calor, né, mais frio ela vai ser. E aí em relação ao relevo, né, se você tem uma região aí com presença de serra ou morros, podem ser que essas serras ou morros vão impedir a entrada de determinadas massas de ar, né, que vão trazer a umidade para a região. Ou então, em relação à latitude, a gente viu nas nossas aulas passadas aí, né, no estudo do globo, do planeta Terra, que quanto mais próximo ali daquela região equatorial, né, da linha do Equador, o Sol vai bater mais reto, né, mais perpendicular aos raios solares. Então vai fazer essa região ser uma região mais quente. E aí, estudando aí alguns fatores relacionados à previsão do tempo. Então o primeiro deles, né, que vai afetar essa previsão do tempo é a temperatura. Então a temperatura vai indicar ali o grau de agitação térmica das partículas de um corpo. Isso aí é um conceito lá que vocês vão estudar no 9º ano. Lá. E aí, quanto maior a agitação dessas partículas de determinado corpo, maior vai ser a temperatura. Então, a temperatura do ar ela vai ser medida basicamente por meio de aparelhos conhecidos como termômetros. E aí, na figura da direita, a gente pode ver uma previsão para a cidade de Brasília da temperatura. Então, você tem uma mínima em determinada época do ano. Então, é apresentado da seguinte maneira. Você tem uma mínima temperatura aí de 12 graus, uma máxima de 26 graus. Já tem algumas informações ali de previsão, né, do tempo, como umidade máxima 90%, umidade mínima 20%. O tempo ali parcialmente nublado e claro. Ventos fracos a moderados. E aí quando a gente assiste um jornal, né, você tem os boletins meteorológicos e eles vão indicar, como eu falei anteriormente, a temperatura máxima e mínima prevista para determinada região aí, em determinado período do tempo. E aí a diferença entre essas temperaturas, né, quando a gente pega a máxima e diminui em relação à mínima,
né, subtrai ali máxima e mínima, a gente vai ter a amplitude térmica, que é justamente a variação de temperatura, né? Em relação aí a essa temperatura máxima, temperatura mínima de determinada região, o vapor de água, né, ou seja, a umidade presente ali no ar, ela vai ser importante porque o vapor de água do ar, ele ajuda a reter calor. Então, quando você pega lugares secos, por exemplo, igual o deserto, você tem uma menor umidade. Então, você tem uma menor quantidade ali de vapor de água naquele ar. Então, vai ter uma menor retenção de calor na atmosfera. Por isso que durante o dia, né, é comum fazer bastante calor, como a gente pode ver aí na figura da direita, né? Você tem como consequência ali dessa menor retenção de calor na atmosfera devido à menor umidade, a gente tem muito calor durante o dia e frio de noite. E tudo isso é por causa dessa baixa quantidade de vapor de água que tem ali no oxigênio, né, no ar, melhor dizendo. Então durante o dia faz um calor muito grande e à noite faz um frio tremendo, porque essa baixa umidade não retém calor. E aí você tem essa amplitude térmica, né, essa variação de temperatura grande. Por isso que a amplitude térmica é maior em locais secos, quando comparados ali com locais de climas úmidos, né? Um outro fator que está relacionado, né, com a previsão do tempo é a umidade do ar, ou seja, a quantidade de vapor de água que está presente ali na atmosfera. E aí geralmente quando você pega lá na Amazônia, que tem uma alta quantidade, né, de vapor de água na atmosfera, então vai favorecer a ocorrência de chuvas. Já em relação à umidade relativa, ela é basicamente a umidade do ar medida por aparelhos, tem aparelhos específicos para medir a umidade do ar, e aí ela pode variar, né, desde 0%, quando você tem uma ausência de vapor de água na atmosfera, até 100%, né, quando o ar já encontra saturado, então você tem a quantidade máxima ali de vapor de água. E aí observe na figura da direita que o ideal é em torno de 60%, né, um ar com 60% de umidade, um ar bacana, está úmido. E aí entre 20% e 30% você já tem que ter um estado de atenção, se hidratando bastante, e abaixo aí desses 20%, 30%, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, já é prejudicial, né? A umidade desse ar está muito baixa e já começa a aparecer alguns problemas aí, principalmente respiratórios, né? Então é importante se hidratar bastante, evitar a exposição nos raios solares aí, nesse período aí, depois de 10 horas da manhã até 4 horas da tarde. Um outro fator que está relacionado à previsão do tempo é a pressão atmosférica. Então a pressão atmosférica é a pressão exercida pelo ar na superfície ali da Terra e ela vai estar relacionada com a altitude. Observem aí na figura da direita que quanto mais alto, né, maior a altitude de determinada cidade, você tem uma menor coluna de ar ali. Então você tem uma menor pressão atmosférica, uma menor coluna de ar fazendo pressão nessa superfície da Terra. E aí você pega uma cidade aí ao nível do mar, como Rio de Janeiro, você tem uma maior coluna de ar exercendo pressão na superfície ali da Terra. Então você tem uma maior pressão atmosférica. E aí um outro ponto que é importante destacar também, que em altas altitudes, a gente já falou disso nas nossas aulas lá de sistema circulatório, o ar é mais rarefeito, ou seja, tem uma menor quantidade de oxigênio naquele ar. Isso acontece, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, quando a gente compara com o nível do mar lá, por exemplo, no Rio de Janeiro. Geralmente, o Jockey Club, que era lá onde os cavalos corriam, naquelas corridas de cavalo, aqui em Belo Horizonte existia um Jockey Club, ali no bairro Serra Verde. E aí os cavalos, por exemplo, que competiam lá no Rio de Janeiro, vinham aqui para o Jockey Club de Belo Horizonte para treinar. E como o ar aqui é mais rarefeito, tem menos oxigênio no ar, o organismo entende isso e produz mais glóbulos vermelhos para captar mais oxigênio. E aí os cavalos ficavam treinando aqui em Belo Horizonte. Quando iam lá para o Rio de Janeiro para competir, você tem os cavalos no sangue, tem mais hemoglobina, né? Mais glóbulos vermelhos, na verdade, e aí vai captar mais oxigênio. Então tinha uma certa vantagem
em relação aos cavalos que só competiam lá no Rio de Janeiro. É importante destacar que a temperatura do ar vai afetar essa questão de pressão atmosférica. Então, quando a gente tem aí, observe na figura da direita, um ar aquecido, né, que está com uma temperatura maior, esse ar aquecido vai expandir, né, as moléculas ali de oxigênio vão se expandir, vai ocupar um volume maior e vai se tornar então menos denso, ou seja, mais leve. Então as massas de ar quente elas tendem a subir, elas estão menos densas. Então, quando você tem aí essa alta temperatura, essa baixa pressão atmosférica local, e aí, olhem lá na figura da direita, um ar frio, né? O ar frio, como ele está frio, ele vai ocupar um volume menor, porque as moléculas de oxigênio vão estar mais próximas, e aí ele vai se tornar mais denso, né? Então ele vai estar um pouco mais pesado, digamos assim, grosseiramente falando. E aí um ar frio ele tende a descer, as massas de ar frio tendem a descer para a superfície, e não a subir como as massas de ar quente. E aí essas diferenças, né, na temperatura que vão influenciar na alta pressão atmosférica ou baixa pressão atmosférica local, essas diferenças elas vão originar os centros que a gente chama de alta e baixa pressão atmosférica. Está representado aí na figura da direita. Então vamos começar falando do centro de alta pressão atmosférica, que é essa primeira figura aí da direita. Então a gente tem um ar ali com alta pressão, então como a gente viu anteriormente é um ar mais frio. E aí esse alta pressão, né, um ar frio ele vai ser mais denso, ele vai tender a descer, essas massas de ar frio vão tender a descer para a superfície da Terra. E aí quando ela desce, ela está retirando umidade do local. Se retirou a umidade, o ar vai ficar mais seco, vai formar menos nuvens, né, porque as nuvens são formadas pelo vapor de água. Então, retira a umidade, o ar seca, forma menos nuvens. Então, você tem menos vapor de água, obviamente vai formar menos nuvens. E aí, diminui então as chances de chuva. Em relação a esse centro aí de alta pressão, então a gente pode concluir, né, que esse ar, né, o ar frio, ele é mais denso, então ele tende a descer. Então, por isso que o ar-condicionado ele é instalado aí nos lugares, nas casas, né, nos apartamentos, na parte de cima, justamente porque o ar frio ele é mais denso, tende a descer. Então você coloca um ar-condicionado no chão, digamos assim, o ar frio ele não vai subir, é o ar quente que é menos denso que vai tender a subir. O ar frio sempre vai tender a descer, então o local correto, né, mais adequado para você instalar uma saída aí de ar-condicionado é mais alto possível, porque aí o ar frio mais denso vai tender a descer e resfriar todo o ambiente. Já em relação aí aos centros, né, de baixa pressão atmosférica, que é o da figura lá mais da direita, você tem baixa pressão atmosférica, o ar vai estar mais quente, então é um ar que vai concentrar a umidade, ele ajuda na formação de nuvens e favorece, portanto, as chuvas, né? Um ar mais quente é um ar menos denso, então ele tende essas massas de ar quente vão tender a subir, como observado aí na figura da direita. Um outro fator relacionado aí com a previsão do tempo são as nuvens. Então elas são formadas devido aí à saturação, né, da umidade do ar. Então esse excesso de vapor de água acaba virando aí as nuvens, ou com a diminuição da temperatura, né? Você tem uma condensação, né, uma liquefação, ou seja, passa do estado de vapor de água para estado líquido. Então condensa esses vapores de água em diferentes altitudes aí, formando as nuvens. E aí geralmente nas altitudes mais elevadas as nuvens podem ter também cristais de gelo, né? Então o estado de vapor ali passa diretamente para o estado sólido, né? Um processo chamado de sublimação ou ressublimação. As nuvens aí que estão localizadas mais no alto, né, nas altitudes mais elevadas, elas têm nomes, né? Então são precedidas aí pelo prefixo cirro. Então observem na figura da direita, cirro estrato, cirro cúmulo. E aí geralmente são nuvens largas, brancas e formadas por cristais de gelo, né, devido àquela condensação do vapor de água.
e geralmente indicam a ausência de chuva. Já em relação ali às nuvens que estão em médias altitudes, utiliza-se o prefixo alto, então acompanhe na figura da direita aí, alto estrato, alto cúmulo. E aí essas nuvens que têm maior extensão horizontal, elas têm a palavra estrato escrita, né? E geralmente, olha aí essa alto estrato aí, como que elas podem indicar chuva, né? Porque as bases delas estão escuras ali, então isso indica a vinda de uma chuva. Quando essas nuvens aí do tipo estrato, elas se desenvolvem na superfície da Terra, elas causam o que chama-se de neblina, nevoeiro, cerração. E aí basicamente é uma nebulosidade, né? Aquela névoa branca provocada aí pela suspensão do vapor de água nas camadas atmosféricas próximas aí ao solo. Já as nuvens do tipo conhecidas, né, do tipo nimbo, elas são cinza escuro, como vocês podem ver na figura da direita, e indicam chuva ou tempestade. E aí vai ser comum no interior dessas nuvens haver granizo, ou então nos países aí, né, que nevam, ter flocos ali de neve. Um outro fator aí que se utiliza, que está relacionado, né, com a previsão do tempo, são os ventos. Então o vento são movimentos, né, do ar na atmosfera, e aí você tem esses movimentos variando desde a calmaria, né, ou seja, a ausência de vento, até mesmo a formação de furacões, que aí você tem ventos que podem atingir mais de 250 km por hora. E aí existem alguns instrumentos, né, utilizados para conhecer as condições ali do vento. Então o primeiro deles aqui na figura da direita de cima é o anemômetro. E aí são essas conchas aí que o vento bate nelas, fazem elas rodarem, e aí ele mede a velocidade do vento. E a biruta, aí na figura da direita embaixo, ela tem aí em alguns aeroportos, e aí indica, né, o vento bate nela, indica a posição que o vento está soprando. Outro aí fator relacionado à previsão do tempo são as massas de ar, e aí essas massas de ar são grandes volumes de ar formados aí em certas regiões, e vão apresentar condições ali internas similares, né, iguais, de umidade, temperatura e pressão. Então olha aí na figura da direita, essa massa de ar que vem ali do Equador, vermelha, ela é uma massa de ar quente. Se ela é quente, ela é pouco densa, então ela vai tender a subir. E aí observem como que ela está se distribuindo aí ao longo do Brasil. Já as massas de ar, que são massas de ar de regiões frias, elas são massas de ar, então se elas são frias, elas são densas e acabam se deslocando próximo da superfície. E aí são essas diferenças de densidades, né, entre uma massa de ar quente, uma massa de ar fria, a quente sobe, a fria desce, que faz com que haja uma diferença na pressão atmosférica de determinada região, né, pressão atmosférica local, e resulta no deslocamento desses grandes volumes ou massas de ar. Então as massas de ar frias, por exemplo, você pega aquela em roxo lá da Polar Atlântica, elas deslocam-se rumo à região equatorial, onde vai acabar aquecendo, e as massas de ar quente, como aquela ali do Equador, em vermelho, elas deslocam-se em direção aos polos, né, onde elas vão resfriar, né? E aí esse deslocamento dessas massas de ar é que vão causar as mudanças, né, no tempo das diferentes regiões, aí, por exemplo, desse mapa aí do Brasil. Então essas alterações no tempo são causadas devido a esses deslocamentos dessas grandes massas de ar. Algumas principais características aí das massas de ar estão relacionadas à temperatura, né, sendo quentes ou frias. Se ela é quente, ela é pouco densa, tende a subir. Se ela é fria, ela é mais densa, tende a se deslocar próxima à superfície. Ou umidade, né, se é seca ou úmida. E aí a meteorologia é muito importante, né, uma ciência que vai estudar essa movimentação dessas massas e é o que vai influenciar, né, na mudança ali do tempo atmosférico. Por fim, o último fator aí relacionado à previsão do tempo é a pluviosidade. A pluviosidade é a quantidade de água, né, seja nas diferentes formas dela, né, seja em granizo, neve, orvalho, chuva, e aí que precipita, né, ou seja, que vai cair em determinada região.
E essa pluviosidade é medida por esse aparelho aí da figura da direita, que é o pluviômetro, e ele vai medir em milímetros de água ali da chuva por hora. Então, por exemplo, 0,5 milímetros por hora de chuva é um nível baixo de chuva. Agora, quando você tem acima de 4 milímetros por hora de chuva, já é um volume muito grande de água, né? Um volume alto ali, que são chuvas fortes. Essa aula aí teve como referência o nosso próprio livro didático, a Poema, do 8º ano. Esse livro é o livro adotado pela Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020 e faz parte do Programa Nacional do Livro Didático.